Oi, tudo bem, Oi, Cris? tudo bom, Ju? Tudo bem. Boa noite, viu? Boa noite. Eu acho engraçado, só uma coisinha assim, um segundo. As pessoas falam que a minha voz é parecida com a sua, daí eu fico imaginando assim, a pessoa quando vê uma live não sabe quem tá falando, né? Tem que assistir mesmo, não dá para ouvir, né? Não dá Às pra vezes, ouvir. às vezes a gente deixa ligado no carro, assim, se tá no trânsito e tal, né? Só para ir ouvindo, mas realmente vai ser difícil. Vai ser difícil hoje. Bom, tô dizendo que tô recebendo a Cris, minha irmã, querida, super querida. E a gente está nessa semana falando mais sobre constelação, né? Eu sempre falo sobre constelação, tanto no YouTube quanto aqui no meu canal, nos stories também. Nos stories falo um pouco de bastidores, um pouco de constelações que eu falei recentemente, que eu fiz recentemente, enfim, a gente sempre vai dividindo e a gente está aqui hoje falando com a Cris para entender os impactos da constelação na vida das pessoas, né? Então a gente falou na segunda com o Gabriel, ele falou o impacto principalmente pro lado dos negócios dele. Depois eu falei com a Lúcia, ela também falou sobre os negócios, falou sobre o impacto, né, nas pessoas que ela atende. Ela é minha aluna, então ela também falou, poxa, eu vejo o impacto até nos movimentos e na constelação que eu aplico nas pessoas com quem eu recebo, né, com quem eu trabalho. Ontem a gente falou com a Bruna, falou com a Bru sobre também a constelação na vida dela, tudo que mudou, né, muita coisa mudou. E hoje a gente vai falar com a Cris. Também a conversa similar, né, mas claro que cada um tem um olhar, tem uma percepção diferente da constelação. E é isso que a gente quer conhecer e ouvir diversas pessoas, né, para não ficar também um viés muito grande. Ô, Cris, é um negócio de irmã mais velha. Eu tô aqui sem parar de falar, não deixei de falar nada, desculpa. Sem problema, tô acostumada. Tô brincando. Começou, começou. Vamos lavar roupa suja agora. A caçula se vingando. É, aqui na toda a sociedade. Ô, Cris, mas para quem não te conhece ainda, conta um pouco sobre você, o que você faz, né? E um pouco da sua trajetória também, para a gente começar a entrar um pouco aí depois na constelação em si. Mas primeiro fala de você. Enfim, vou parar. Pronto. Bom, meu nome é Vaca Cristiane, amarela do meu vocês já lado. viram aí, né? Cristiane, meu nome. E eu sou médica veterinária, né? Eu me formei faz bastante tempo. Não precisamos falar datas nem números, mas eu me formei faz um tempão já. E eu sempre quis, assim, trabalhar muito na veterinária. Eu sempre quis arregaçar de trabalhar, sabe? Sempre meio que workaholic, sabe? Workaholic mesmo. Então, e eu sempre fui buscando, né? Lembra, Ju, na faculdade, sempre fazendo milhões de estágios, sempre estudando bastante na parte prática, que eu gostava de fazer. Eu tive minha clínica, e aí eu fiz uma pós-graduação em cirurgia, em anestesia, e aí fui fazendo a minha jornada, não acadêmica, mas a minha jornada na veterinária. Até que eu encontrei a ultrassonografia, né? E aprendi ultrassom e estava trabalhando, estava tudo bem, né? Trabalhando tudo bem. Eu achava que estava tudo bem, né? Enquanto eu estava trabalhando na ultrassonografia. Só que não, né? Aconteceram várias coisas na minha vida e eu desisti de tudo. Eu tive um burnout, parei de trabalhar totalmente. E foi quando eu enxergava as pessoas me falando, ué, mas é sempre o que você quis na sua vida inteira. Você sempre quis ser veterinário, isso que você tinha, sei lá, 7 anos. Você queria ser pediatra de cachorro. Você vai largar tudo isso agora. Meu Deus, eu ouvi tanta coisa, né? E foram só 6 meses parada. E nesses 6 meses, eu ouvi muita coisa de que eu não podia desistir agora, porque eu já tinha chegado, porque como assim você vai desistir de estar no auge? Então, isso foi bem duro comigo mesmo, porque não só a cobrança das pessoas, mas a minha cobrança interna mesmo de desistir de todo o estudo que eu tinha feito até ali. E aí, eu comecei a olhar, né? Eu fui com a Ju num evento e eu comecei a ver que, na verdade, não era só eu que estava passando por isso. É uma coisa que todo veterinário passa. E esse estresse, essa fadiga, tanto do corpo como da mente, né? E aí eu falei, gente, a gente está precisando se desenvolver. Não mais desenvolver só a parte de estudar, de fazer pós-graduação, isso a gente tem um monte. Mas
precisava desenvolver internamente, o nosso ser mesmo. O veterinário precisa desenvolver. E foi aí que eu comecei a trabalhar também, além da veterinária, porque eu voltei para a veterinária, mas eu comecei a trabalhar também com o desenvolvimento dos veterinários, estabelecer meta, aonde ele quer chegar, o que ele quer fazer da vida. Junto com essa minha busca, a Juliana estava com a constelação também, já tinha começado. E para mim, assim, como eu conhecia a constelação, foi bem surreal, assim, né, Ju? Porque eu estava nessa busca de ajudar os veterinários e tudo mais, mas eu não sabia ainda que eu precisava me resolver por dentro. Tinham vários emaranhamentos aqui, ó, que eu não poderia seguir sem olhar para eles. Então, foi por aí. Foi aí que eu conheci a constelação. Essa sou eu, hoje eu sou a Cristiane, que faço ultrassom ainda. Né? Não trabalho mais aonde eu voltei, porque eu voltei depois de 6 meses, trabalhei, mas depois eu comecei a trabalhar sozinha, que também isso foi muito bom, na minha vida foi uma grande virada. E também trabalho com os meus colegas veterinários. É engraçado, porque enquanto você estava falando da sua, como se diz, de você gostar de veterinário, sempre gostou de veterinário e tal, eu aqui ia complementar, mas eu me pensei vaca amarela, né, na hora que você estava falando, porque esse negócio que de irmã mais velha de não deixar você falar, eu falei, vou ficar quietinha, mas eu até anotei. Eu lembro que você, no colegial, gente, colegial, quantas pessoas tem no colegial? 13, 14, 15 anos. Você fez estágio em clínica veterinária sem ganhar nada no colegial. Ninguém no colegial faz estágio, assim, pra já pensando na faculdade sem ganhar, né? Eu lembro que aquilo me marcou porque depois, quando você foi, fez ninguém tinha dúvida do que você ia estudar, né? Ah, a Cris é médica de cachorro e tal, né? E de gatos, né? Não vamos deixar os gatos. Vamos deixar eles aqui. E teve um dia que eu tava falando com a Cris, de repente o gato pulou, assim. Eu lembrei disso agora. Então, é interessante você falar isso, Cris, porque como a gente, às vezes, acha que tá ajudando, mas a gente tá atrapalhando, né? Isso é muito doído não só pra pessoa, sabe? Assim, quem tá de fora também fica vendo aquela pessoa patinando. Uhum. Meu Deus, mas por que ela não faz assim, sabe? Então eu senti. E o triste, assim, é você ver que quem tá do seu lado tá com dó de você, sabe? Então, assim, é um processo ruim, entendeu? Nossa, eu ia falar um palavrão aqui, meio palavrão, mas assim, é uma... Entendeu? Porque você fica, assim, sem saber o que fazer mesmo. É muito ruim. E aí, assim, a gente fez, eu lembro, né? E esse processo faz um tempo, não sei quanto tempo faz, também não sei agora. Você falou que foram só 6 meses, para mim você ficou muito mais tempo patinando, porque quando a gente vê quem a gente ama patinando assim, você fala, nossa, né, como que a gente pode ajudar, mas não posso ajudar também, tem os limites, eu posso ajudar até certo ponto. Então eu lembro que nesse processo a gente conversou bastante, eu ainda estava atendendo em São José dos Campos, né, a Cris mora em São José dos Campos. O que eu fazia, que eu acho que é algo que é importante também dividir aqui, que a gente fez uma ou outra vez, eram alguns movimentos de constelação, porque a Cris é minha irmã. Eu não posso constelar a Cris, né? Não posso fazer constelação em parentes. E isso é legal, as pessoas perguntam muito isso, principalmente os alunos, né? Começa a aprender constelação, começa a constelar e fala, puxa, então eu vou... Quem que eu posso usar de cobaia, né? Com quem que eu vou testar? E aí você pensa em fazer logo com quem está mais próximo, claro, pensa em fazer com parente. Eu sei que eu conhecia a constelação, você falava, gente, constelação... Sabe essas coisas? Tipo assim, eu sei, né? Assim, eu respeito quem acredita em homeopatia, eu respeito quem acredita em outras crenças, né? Astrologia. Eu acredito. Sabe assim, a gente acredita desacreditando e lá no fundo. Mas quando você falou constelação, eu falei, gente, constelação? Ah, não, né? Constelação? Ah, não. Daí, ela falou, você tem que ir. Só que assim, você imagina... Eu vou falar aqui, tá, Ju? Você imagina... Pode. Tô pensando se você tá me ajudando ou não, mas tudo bem. Irmã, né? Não. A gente convida a irmã pra falar e eu já aguenta. do negócio, né? Então, quando você me falou, você precisa fazer. E como eu não posso constelar você precisa ir com a Simone, porque era sua mentora da constelação. E eu falei, cara, quanto vai me custar isso? Eu pensei assim, por quê? Gente, eu tava sem e além de tudo, eu não vou pagar pra você, porque eu não vou te dar de presente, porque constelação não pode ser presente. Você tem que pagar. Sim, eu me lasquei. Porque daí eu falei assim, eu não vou fazer isso daí. Eu não vou fazer. Como que eu vou gastar esse dinheiro
Porque eu não tô vendo isso como investimento. Então eu não quis fazer. Eu me revoltei e falei, não vou fazer esse negócio, porque eu não tenho dinheiro, não é minha prioridade, eu preciso comer, porque eu tava sem trabalhar, né? Então, veterinário, não sei aí, né? A gente não é CLT. Então você só ganha quando você trabalha. Eu saí de uma empresa que eu trabalhei 8 anos com a mão na frente e outra atrás. Então isso daí é o normal, é a realidade do veterinário. Tá? Então, não se assustem, tá? Porque às vezes eu conto isso para as pessoas e falo assim, nossa, que absurdo o processo. Gente, não é assim, é um acordo que a gente faz quando a gente começa a trabalhar. E é assim, né? E foi assim. E não é só essa profissão, né? Não é só essa profissão. Na verdade, assim, você trabalha por horas, enfim, é outro tipo de contrato, né? É outro tipo de contrato. Eu falei, eu não vou gastar dinheiro fazendo uma constelação. Não vou, me recuso. Só que isso aqui dentro, né? Eu não vou falar pra Juliana, porque senão ela vai ficar brava comigo. Já fica brava, fica chateada. Aí eu falei assim, tá, então, beleza. Ô, Ju, não dá pra fazer esse negócio. Não... Daí um dia eu acho que eu comecei a chorar, porque assim, ó, antes de ter o burnout que eu tive, eu não sei se vocês sabem o que é burnout, mas ele é um esgotamento físico e mental, tá? Eu comecei a fazer bolo, eu ainda trabalhava na clínica. Por quê? Já não tava bom pra mim, onde eu tava e como eu tava. Tava ferindo os meus valores na clínica. E aí, eu resolvi que eu ia vender bolo. Por quê? Se eu ficasse rica vendendo bolo, eu podia sair da clínica, né? Então foi isso que eu pensei, a minha lógica. Só que assim, né, gente? É difícil ficar rico vendendo bolo se não for a dona da sua dinheiro, né? Mas tudo bem. Mas daí, ok, beleza. Daí eu falei, bom, eu já não tava bem. E junto com isso, eu sofri um aborto. Eu tive um aborto espontâneo. E eu fiquei muito arrasada, eu fiquei muito triste. E todo mundo achava que eu tinha tido burnout por conta do aborto. E não foi. O aborto foi a gota d'água. Foi o momento que eu me senti mais desrespeitada na minha vida, onde eu trabalhava. E foi aí que eu falei, vou sair. Né? Então, isso aqui demorou, foi um processo. Então, por que eu estava falando do aborto? Então, por causa do aborto. Então, a Ju falava assim, você precisa constelar, porque teve um aborto na família, né? Você teve um aborto. Eu falei, não, mas foi um esgotamento, sabe? Então, ficou meio... Sabe quando fica meio, sei lá, confuso pra mim? Só que eu acho que um desses dias que eu não tava bem, a Ju me pegou lá na casa dela, eu lembro até hoje, no outro apartamento que ela morava, e ela falou assim pra mim, vamos fazer um movimento? Eu olhei, oi? Um movimento da constelação. Não posso constelar você, mas vamos fazer um movimento? Eu falei, vamos, né? Vamos fazer um movimento. E aí a gente foi fazer esse movimento. Ela pegou uns bonequinhos, eu achei super estranho. Eu olhei para aqueles bonequinhos, eu falei, gente, não tô vendo nada desse negócio. Ela falou, não precisa, eu vejo. Eu falei, então tá bom. Você vê, então tá ótimo. Então tá. Daí a gente começou a ver junto e aos poucos eu fui vendo realmente que o bonequinho tava maior, outro menor. Eu falei, nossa, esse negócio aqui tá muito estranho. E aí foi meu primeiro contato com a constelação. Foi quando eu pude ver ali na minha frente, né, o poder daquilo, de estar naquele campo e de estar entendendo. Daí, junto com isso... Nossa, eu não paro de falar, né? Agora sou eu que tô falando. Mas pode falar porque você tá me salvando. Você começou a falar que você não acreditava, que você não ia pagar pelo negócio, que não era o que você queria fazer. Agora tá melhorando, então eu quero ver onde vai chegar. Daí, a Ju chegou e começou a vir para São José. E ela queria trazer a constelação para cá também, porque aqui em São José ninguém sabia o que era, né? E a Ju começou a falar assim, e eu tinha aberto, olha, mais uma coisa, mais um empreendimento que eu fiz com a minha sogra, que a gente abriu um espaço lá no fundo da casa dela, chamava Jardim Zen. Até hoje tem o Instagram do Jardim Zen. E a gente, lá minha sogra oferecia massagem, eu massagem nos bebês, e minha irmã vinha de 15 em 15, ou uma vez por semana, e falava sobre a constelação. Chegou até fazer os atendimentos lá, né, Ju? De constelação. Fiz. E aí, eu vendo tudo isso, eu fui acreditando mais na constelação. Por isso que, assim, quando a pessoa fala assim, ó, existe um negócio de uma constelação, você fala, nossa, não quero ver. Mas quando a gente vê, a gente não consegue desver, sabe? E aí, eu vi, né, eu vi um monte de coisa acontecer ali com pessoas, porque ela fez em grupo. Então, eu vi vários desemaranhamentos, né, acontecendo. E aí, eu ainda não acreditava 100%. Eu tava ali ainda
Será? A gente fica muito no mental, né? Acho que tem esse negócio, assim, da gente olhar e falar, ah, mas deu certo com ele, comigo é pior. Pra mim é Não que a gente diferente. acha que a nossa situação é pior, mas a gente fala, ah, sei lá, né? Aquela ali acredita em tudo. Pode ter esse olhar, sim, né? E eu acho que é muito legal você estar falando isso, Cris. E aí eu falei, bom, tá, eu acredito, mas não acredito tanto assim. Ai, será? Mas acho que não sei. Ah, sabe, sempre com o pé atrás, gente. Assim, apesar de ser veterinária, né, tudo, eu não sou da área de matemática, engenharia, que geralmente o pessoal é mais mental ainda, mas mesmo assim eu fiquei muito... Tipo eu, assim, no que sou será. engenheira. Você que é engenheira. Mas assim, fica muito no será que é verdade? Passou um ano, mais ou menos, do movimento. Eu falei, gente, eu preciso fazer essa constelação, porque não dá mais. Não dá mais. Não vai. Minha vida não vai acontecer enquanto eu não fizer a constelação. Só pode ser isso que tá barrando, sabe? Eu já fiz um sorteio, eu já fiz, sei lá, um monte de coisa e não tá acontecendo minha vida. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa que eu tô presa. E eu não sabia falar o que era, entendeu? Então, se eu não sei o que é, eu vou buscar ajuda. Veio a Juliana de novo, a constelação. E daí eu fui lá fazer, eu fiz com a Simone, né? Eu fui lá onde a Simone atende, fiz com ela, foi bem bacana a constelação. A Ju foi, porque daí pode ir, né? Irmã pode ir, não tem problema, né? O parente ir. Só não pode ela fazer em mim. E foi maravilhoso. Eu consegui ver coisas ali que eram que não eram da minha vida. E que eu tava vivendo aquilo de novo. É engraçado, né? Como você tá vivendo uma coisa que não é seu, entendeu? Não é? É louco, gente. Você consegue entender aí, imaginar? Você tá vivendo um aborto, que sua mãe teve o aborto, que sua avó teve o aborto, que a sua bisa teve... Sabe? E você tá tendo um aborto porque todo mundo teve aborto. Sabe assim? Uma coisa que não dá pra entender. Mas ajudou. Melhorou. E no seu tempo. Porque às vezes a gente faz a constelação e a gente quer que tudo resolva no dia seguinte, né? Nossa, agora vai estar tudo certinho. E não. Então eu brinco, querer como se fosse... Ó, tem uma mamadeira aqui da minha filha. É como se fosse isso daqui, tá vendo? Ó, na hora de gente chacoalha, fica assim, ó. E depois vai sedimentando. Vai sedimentando. E vai voltando as coisas do jeito que... A ordem, né, Ju? Você sabe que o que você está falando é legal, tanto do ponto de vista do tempo, do resultado da constelação, mas o tempo também da nossa vontade de fazer uma constelação, que você falou isso, né? Tanto o tempo do resultado, quanto o tempo de qual é o momento certo para fazer a constelação. Porque é legal a gente divulgar, a gente falar, e claro que talvez o que você falou assim, pô, a Ju falou vai lá e faz, porque você é minha irmã, então, né, aquele amor, tipo, gente, eu quero muito que ela resolva, eu acredito muito nisso, então eu quero que isso ajude a vida dela. Mas a pessoa só tá pronta para fazer a constelação no tempo dela. Então eu também recebo muitas pessoas falando, porque eu queria muito que minha mãe fizesse, eu posso dar de presente para minha mãe fazer. Eu normalmente não aceito assim, eu falo, não, gente, a pessoa sabe a hora certa dela fazer. Às vezes as pessoas também se encantam com o vídeo ou com uma explicação e mandam um e-mail, mandam mensagem quase que pedindo desculpa. Eu gostei muito, mas agora eu não posso, eu vou deixar para depois. E assim, gente, cada um tem o seu tempo, tá tudo certo. Eu não acho... E, às vezes também não... Às vezes não é só isso, que cada um tem o seu tempo, porque você vai fazer lá na frente. Não, às vezes com um vídeo que você viu, com algo que você já... Algum conhecimento, algum conceito... Você já virou uma chavinha dentro de você que fala, puxa, não preciso fazer a constelação, eu já entendi. Já entendi não só racionalmente, eu entendi aqui também de alma, de coração, e já me modifiquei. A gente está falando agora da semana da constelação na prática e do programa, né? Em seguida eu vou abrir as vagas para o programa Constelação na Prática da semana que vem. Também já teve pessoas que não se inscreveram no programa, depois me encontraram e falaram, eu tinha que ter entrado no programa naquela época, agora na próxima vez eu vou entrar. Assim, gente, tá... Eu, de verdade, acredito muito no tempo certo das coisas. Mas eu tenho uma coisa, sabe, Ju? A gente esquece as opções que a gente tem de se sentir bem. A gente esquece. Então, por exemplo, você tá emaranhado, você assistiu um vídeo da Ju, ajudou. Daí você caminhou mais um pouquinho e aí continuou que não tá legal. E a gente esquece que existe essa ferramenta. Esquece que você... não precisa, sei lá,
de repente ir no cinema e tomar comprar um combo lá do cinema, você pode juntar esse dinheirinho para tentar ficar desemaranhado. Entende? Então, o que eu queria dizer é que, assim, se você tem alguma dúvida em relação a investimento, é um excelente investimento para sua vida, né? Então, isso daí eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Agora, se você tem dúvida, não, porque eu não sei se é o meu momento, aí ok. Mas se for em questão de grana, de investimento, vale a pena o investimento. E outra coisa que eu queria falar também... Eu acho assim, eu vou só dar um parênteses aqui, é que eu nem falo essa questão de dinheiro, porque para mim o dinheiro é uma desculpa que você pode usar para sim ou para não. Então você não pode falar assim, eu não vou fazer a constelação porque é caro. Tá bom, mas olha o celular que você tem, quanto você pagou no celular que você tem. Então você dá desculpas para você mesmo. Então não é o dinheiro o problema, né? Você pode parcelar e tudo, não, é a desculpa que você tá dando para você. Tá na hora de fazer? Não tá. Às vezes não chegou o momento. Às vezes chegou e você tá fugindo. E isso é outra questão, você tá se sabotando, isso é outra questão. Né? Então, só esse parênteses aí, pode falar. E aí, dentro dos meus processos de desenvolvimento pessoal, né, eu senti a necessidade de aprender um pouco sobre constelação. Porque todas as palestras que eu vi da Ju de constelação, eu sempre quis usar dentro dos processos. Eu sempre quis fazer, de repente, um cliente meu, um aluno meu, sabe? Eu falei assim, olha para sua mãe, sabe? Eu sempre quis fazer isso, tinha muita vontade. E aí eu fiz o curso da Ju, né? Eu fiz o curso que me ajudou a aprender os movimentos, né, Ju? Era o formato anterior, né? Era o curso mais anterior. Curtinho, né? Que você fez. Bem curtinho, enfim. E isso, assim, foi de um ganho para os meus atendimentos, de eu fazer o atendimento e falar, olha, lógico, tem gente que não quer, tá? E isso tem que ser respeitado, né? Aliás, respeito em primeiro lugar dos meus valores, então assim, eu fico querendo respeitar todo mundo, a questão do dinheiro, a questão do momento, a questão... Mas o que acontece? Eu falava assim, gente, vamos olhar um pouquinho para a sua profissão? E eu queria ter esse olhar mais técnico, né? Para entender e conseguir ajudar a pessoa realmente a desemaranhar aquilo ali. E eu posso falar para você que eu ajudei bastante gente. Tem gente que fala assim, nossa, o ponto auge do nosso processo foi a constelação, foi o movimento, não foi a constelação. Que fique claro isso daqui, que foi o movimento que eu fiz, que a pessoa olhou para aquela questão e a gente conseguiu progredir um pouquinho. E eu sempre, né, assim, outra coisa, né, da ética então agora você precisa constelar. Agora você precisa, então, ir adiante com isso. Então, eu acho que, assim, tanto me ajudou a Cristiane aqui, né, a entender também como que era, como né, ajudou e ajuda as pessoas que eu atendo. Cris, eu queria fazer um comentário, na verdade, para as pessoas que eu vi várias pessoas falando, que depoimento fantástico, que não sei o quê, tem muita gente que não acredita, tarará. Eu queria falar assim, gente, vocês estão vendo? Vocês acham que família é tudo fácil? Na verdade, acho que a família, não que é o mais difícil também não, né? Acho que tem muito amor na família e a gente vive deste amor nos sistemas familiares. Mas não é porque é família que fala assim, então, ó, a Ju tá fazendo, então a família toda, tá tudo... Não, é a mesma coisa, assim. Acho que é mais difícil até, né? Porque acho você tem que provar pra família que aquilo é importante. E tem a individualidade, assim, também, né? E a gente respeita a individualidade. Então, cada um vai... do seu jeito olhar para as questões, né? Então, isso é muito legal também. Isso também é legal para quem está aprendendo, quem quer aplicar, quando quer testar com familiar. Vou usar familiar de cobaia. E eu sempre falo que não, né? Não pode, porque... só para entender por que não pode. Porque você está dentro do mesmo sistema, então você não consegue olhar de fora da questão, né? O Bert Hellinger falava que o constelador ele está num lugar distante, porém cheio de amor. Então, no lugar distante, você só está com pessoas com quem você não tem relação. Então, não adianta você fazer com família, com irmão, marido, filho. Não dá, porque você não tem essa distância. Não, mas eu consigo me isentar e tudo. Não, é energia, não é o racional. Racional você pode até conseguir se isentar, não julgar.
Mas energia não dá, são laços de energia que você tá ligado. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, aquele negócio de que casa de ferreiro, espeto de pau. Assim, poxa, eu pagaria a mesma coisa que a Ju cobra, eu pagaria para outra pessoa e acreditaria na outra pessoa. Se a Ju vai fazer de graça, eu vou achar que ela fez de qualquer jeito, porque não cobrou, né? Então, tem aquele negócio, sabe? E a constelação fala muito do equilíbrio de troca. Então, é muito complicado, é muito complexa mesmo essa relação da família quando você fala do atendimento de um familiar, né? Então, não pode. A melhor coisa não pode, né? Não dá. Só a última coisa, Cris, já deixa você falar de novo. Dentro do programa, como tem bastante aluno, a gente sempre promove duplinhas. Então, você pode usar de cobaia as pessoas que estão dentro do programa, pessoas que são alunos. Por quê? Porque você sabe que tá aprendendo, então é um outro ambiente. Então, assim, a gente promove essa questão das duplas que o pessoal gosta muito, porque você tem a chance de constelar alguém que você não conhece, que não é do seu sistema familiar, e você pode trocar a constelação. Isso é importante também, até para o equilíbrio de troca, né? Eu faço uma constelação para você, você faz uma constelação para mim, e a gente troca. Né, usa uma outra moeda de troca aí. O que eu queria falar é que assim, a constelação realmente transformou muito a minha vida e transforma, né? E talvez você não entenda o que é, não saiba o que é. Então, assim, eu sei que a Ju vai falar isso, mas procura a Juliana Slicker no YouTube, porque lá tem um monte de vídeo ensinando desde o comecinho, sabe? O que é, como que é, o que a constelação vê, o que ela pode ajudar você. Então, procura lá no YouTube. Né, Ju? Porque é difícil resumir numa live exatamente o que é, né? Eu não sei se existe uma frase para falar para o pessoal aqui, para minha galera que entrou, o que é a constelação familiar, porque eu falei, gente, é super difícil, né, explicar, não sei explicar. Então, se você puder explicar aí numa frase para eles... Não dá. Não, mas eu posso falar um pouquinho, sim. Agora, isso que a Cris está falando é legal também, né? Porque a ideia das lives em si, que eu estou fazendo essa semana, e aí se você está chegando hoje, vai ter mais uma amanhã, a gente foi fazendo lives ao longo da semana, para complementar quando a gente está aprendendo mais sobre constelação, na Semana da Constelação na Prática. Falei um monte da semana, mas não falei como se inscreve. Aqui no link da bio tem, na bio aqui do perfil tem o link para você se inscrever, é constelacalnaprática.com.br/semana. É só se inscrever, você recebe as aulas por e-mail. Mas no YouTube tem muito conteúdo, então realmente dá para entrar lá, sabe, e aprender, e cair muitas fichas. As pessoas colocam muito isso nos comentários, sabe? Eu até nem tenho tanto medo do comentário do YouTube, não. Todo mundo fala que a pior coisa do mundo são os comentários do YouTube. Não, porque os comentários do YouTube normalmente são bem carinhosos e as pessoas falam que, sabe, se modificaram muito com os vídeos. Então é legal você aprender, né, ver lá um pouco de conteúdo. Agora explicando, né, bem brevemente, de uma maneira que talvez fique mais fácil de entender, a constelação é um tipo de terapia breve, em que você tem um atendimento só, é uma sessão, você não vai agendar, não vai fazer um pacote de constelações, pelo amor de Deus, é uma sessão. Em uma sessão que dura entre 1 hora, 1 hora e meia no máximo, você vai olhar algumas questões da sua vida que te mantém travado no lugar onde você está. Então, você quer, às vezes, ter prosperidade, ou você quer ter um relacionamento amoroso que funcione, ou você quer encontrar o seu propósito profissional, né? Ou recuperar o seu propósito profissional, como a Cris estava falando, ou reencontrar o seu lugar na vida mesmo. Poxa, às vezes eu me perdi, não sei onde eu tô, ou nunca soube, sabe? Então, são questões muito internas, muito profundas nossas, que às vezes a gente não consegue nem verbalizar, porque a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe nem direito por onde começar. E aí, o que a gente faz na constelação? A gente olha para essa questão, a gente põe uma lupa, mas essa lupa, ela tira o véu dos filtros que a gente põe na nossa consciência. Assim. A gente tem um processo inconsciente muito grande, só que é um processo inconsciente não só nosso, ele é coletivo, Jung fala do inconsciente coletivo, então é um processo inconsciente coletivo do nosso sistema familiar. Então essas energias que nos ligam à nossa família, elas estão presentes o tempo todo e é ali que a gente tá. Só que a gente põe várias camadas, né, para filtrar, põe vários véus para a gente não enxergar. Por quê? Porque a gente precisa viver um dia depois do outro. Ah, sofri um aborto, mas no dia seguinte eu preciso comer.
Ah, mas eu tenho minha filha aqui que está precisando da minha atenção, então eu não posso ficar chorando, eu preciso viver. Aí eu vou colocando camadas e camadas para me proteger de olhar às vezes para o que dói. E aí quando eu faço isso, eu vou soterrando muita coisa. Na constelação, o que eu faço? Eu abro, vejo o que tem ali, o que tem ali que eu consigo resolver, que eu tenho força para resolver. Vejo por que eu ainda atraio aquilo para minha vida, porque também não é por acaso que tudo aconteceu. Eu vou honrando histórias do meu sistema familiar por amor. Eu vejo as histórias da minha mãe, do meu pai, da minha avó, minha bisavó e tal. Eu vejo o que eu sei, que eu ouço, o que eu sinto, e eu vou repetindo essas histórias por amor, porque eu acho que eu posso resolver, eu acho que eu posso cuidar deles, né? Então a constelação, ela faz isso, ela abre, enxerga o que tem lá, e não é só, enxerguei, já vi, beleza, vou fechar de novo. Não, eu vejo e eu modifico. Por questões também da energia, e é isso que a Cris estava dizendo, né? Eu não sei como, mas de algum jeito vai. É essa energia, a gente fala frases de cura, a gente olha para um lugar, olha para o outro, e a gente fala, puxa, então aqui existe um nó, aqui eu estou fazendo um papel que não é meu, aqui eu estou repetindo uma história que não é minha, e aí então eu posso deixar essa história, devolvo essa história para quem é dono dessa história, e com amor, e falo, bom, então agora eu sigo no meu lugar, e no meu lugar eu encontro a minha força, e aí eu vou seguindo, e aí eu crio na constelação, então eu faço tudo isso numa sessão, né? Eu abro, vejo, tal, falo as frases de cura, e aí eu crio uma imagem de solução, a gente chama isso de imagem de solução. Então o meu inconsciente, minha alma, vê a imagem, vê qual é o caminho. Dali para cá, existe um caminho. Racionalmente eu não sei qual é. Mas quando eu faço uma constelação, eu consigo enxergar este caminho de uma maneira, mais intuitiva. E aí tem essa frase do Bert Hellinger que é muito bonita, que fala, da constelação surge uma imagem, que é essa imagem de solução. Então, da constelação surge uma imagem. De repente, a alma vê. Este é o caminho. Então, a alma encontrou a imagem de solução. A alma já sabe a solução. E dali, você sabe chegar naquele caminho. É o negócio de sedimentar a mamadeira aí, né? Poxa, eu chacoalhei, e aí eu chacoalhei, tudo bagunçou. Às vezes, depois de uma constelação, fica tudo bagunçado. Você sai de lá meio atordoado, fala, nossa, eu não sei o que aconteceu. Parece que passou quando entrou, né, Ju? Você sai meio atordoado, às vezes, né? Não é sempre, às vezes você sai atordoado. Gente, peraí, só falar uma coisa. Não é pior que você falou, nossa, então não vou fazer esse negócio. Não é. É que você sai assim, nossa, você viu. E agora que você vê, você não consegue desver, né? O que eu falei. E aí você encontra, enfim. Só que você não encontra o caminho também fazendo lá um checklist, sabe? Agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo. Não. Você já sabe e o caminho vai se apresentando para você e você vai seguindo e dando passos exatamente onde você quer chegar, sabe? Você não tem dúvida mais. É como se aparecesse uma bifurcação na sua frente, você não fica na dúvida, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, não, eu tenho certeza que é aqui que eu tenho que ir. Não tenho dúvida nenhuma. Então é isso que acontece depois de uma constelação. E deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. A mamãe entrou e eu preciso falar, mamãe, a Ju deixou eu falar, tá? Eu falei bastante no começo. É que eu acho que ela entrou bem agora, e só Ô mãe, peraí, deixa eu falar outra coisa também. Ô mãe, você entrou, mas você não viu como a Cris destruiu comigo no começo, mas depois ela se recuperou. Então, olha só, eu sei que o pessoal foi entrando, né, os colegas, veterinários, tudo. Assiste a live do começo, depois, pra vocês verem o que é a constelação, como que ajudou na minha vida. A Ju tem um canal do YouTube, então, resumindo, né? Mas a Ju tem um canal do YouTube e ela tá com essa Semana da Constelação. A Semana da Constelação, ela é 100% online e gratuita, né, Ju? E é como se fosse um menu degustação do que é a constelação, né, Ju? É como se fosse mais ou menos isso. Então, vai ensinar um monte de coisa de constelação, legal, para você entender um pouco mais o que é esse processo. Tá. Então tá bom, gente, a gente está aqui quase 50 minutos falando, mas a ideia era essa, era passar esse conteúdo e esse olhar da constelação também para a família, né, Cris como família, mas também mostrar na real, assim, tanto a ideia das outras lives também foi essa, de mostrar na real como você se sente, como foi.
No Gabriel, segunda-feira, ele falou assim, gente, eu sou muito racional, não tenho a menor ideia do que aconteceu, mas funcionou. A Lúcia falou assim, eu sou muito focada em resultados. Se não tivesse resultado, eu não estaria falando de constelação, porque senão eu não estaria vendendo isso para os meus clientes. Ontem a Bruninha, com um olhar mais espiritual, assim, falou, não, porque a constelação é amor e tudo. Como eu gosto de olhar desse lado muito de amor e tudo. Hoje a Cris está falando muito também assim, pô, minha irmã falou, né? Vou ter que acreditar no que a minha irmã está falando. Então a ideia é passar por esses pontos para vocês sentirem, conhecerem mais de constelação, né? Eu vejo como minha missão divulgar mais a constelação e falar sempre muito sobre constelação. Por quê? Porque eu vejo que a constelação me encontrou. Eu não conhecia a constelação também. Quem me apresentou a constelação foi a Mari, uma amiga me levou lá para assistir constelação. Quando eu saí de lá, eu saí doida, assim, transformada. Eu não sabia o que era aquilo. E aí, tudo se encaixou para eu começar a estudar. Eu comecei a estudar em seguida. Eu fiz minha formação, comecei a ler livros do Bert, assim, de um jeito que, ó, rapidinho, eu estava só quase que em contato com a constelação. Agora eu estou só quase que em contato com a constelação. Então, eu sinto como uma missão mesmo, de dividir, de compartilhar e de passar para o maior número de pessoas, né? Como isso pode ajudar, como pode mudar a sua vida mesmo, assim, sabe? De trazer para o seu centro, para o seu lugar. Esse era o objetivo de hoje, esse é o objetivo da semana, esse é o objetivo da vida, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, gente, todo mundo que estava aí. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, se vocês querem só rir com a gente. Espero que vocês tenham se divertido também, como eu me diverti. Cris, muito obrigada, viu? Adorei. Se alguém quiser, tiver alguém que é veterinário, né? Aí eu sei que tem um pessoal que veio da veterinária já aqui, mas se tiver alguém que viu lá no perfil da Ju e falou, ai, veterinária, legal, pode me seguir no Instagram, tá? Eu ajudo aí o pessoal. É o @cris.veterinário, mas é Cris com H, tá bom? Tá, está aqui em cima, né? O perfil da Cris. Tá. E aí é legal você ter falado isso, Cris, porque assim, sim, seu perfil é para veterinário, só que é muito também para profissionais de saúde, profissionais que atendem pessoas, porque no fundo, o que você fala sobre como vou atender alguém, como que eu tenho que estar bem equilibrada, como eu tenho que estar no meu centro para eu atender, para eu falar com alguém. Gente, isso não é só para veterinário, isso é para todo mundo. É que a linguagem a linguagem específica que você fala é de veterinário, mas eu acredito que todo mundo pode seguir, porque tem muita coisa assim para aprender, sabe? Para absorver. E tem uma coisa, tá? Uma coisa que eu acho, sim, super importante, que eu até tava pensando ali, eu tenho uns insights quando eu tô tomando banho. E daí eu tava lá, eu falei, nossa, eu preciso falar isso para as pessoas, sabe? Quando a gente atende cliente, é muito mais fácil quando a gente conhece as ordens do amor, as leis da constelação, porque é muito mais fácil na hora que um cliente chega, pelo menos comigo, com um animal, e aquela pessoa tá ali e te xinga e tá ansioso, você consegue entender e se colocar no lugar ali, entender que ele pode ter um emaranhamento maior. Isso te alivia na hora que você vai atender. Você muda o foco da pessoa, né? Muda o foco que ela está querendo te atingir. Enfim, você consegue ter um atendimento muito melhor quando você conhece. E não só, eu fui constelado, tá tudo bem. Não só isso, mas você entender o que é constelação, equilíbrio de troca, enfim, todas as ordens para você entender o seu cliente, o seu paciente, né? Quem você está atendendo, principalmente você que é da área da saúde. Isso não tem preço, né? Eu chegar e falar assim, não, tá bom, 50%, 50%, sabe? Isso aí é muito bom. É verdade. Bom. Cris, muito, muito, muito obrigada. Adorei conversar com você. Obrigada a todo mundo que estava aqui assistindo. Fiquei muito feliz mesmo com a conversa de hoje. Beijo grande. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, beijo. Obrigada, gente.